eu quero compartilhar com os irmãos algumas chaves para nós vivermos em milagres. Uma coisa é nós recebermos milagres, outra coisa é nós vivermos em milagres. Quantos aqui querem viver em milagres? Glória a Deus, amém. Amados, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 5, a partir do verso 1. Todos acharam, amém? João capítulo 5, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um número grande de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é lhe permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Amém? Somente até aí. Pai, nós queremos te agradecer porque esta é a tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco profundamente nessa noite, ó Deus. Teu Espírito Santo sonde os nossos corações, e nós anulamos a partir de agora todo espírito que venha interferir na bênção, venha interferir naquilo que os teus filhos vão receber nessa noite. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Quando nós falamos em milagres, nós temos que entender algo sobre os milagres. Irmãos, nem sempre os milagres dependerão exclusivamente de Deus. Nem sempre os milagres dependerão exclusivamente de Deus. Um exemplo disso, quando Moisés estava de frente ao Mar Vermelho, todo o povo ali vendo a situação, de um lado montanhas, do outro lado montanhas, à frente o Mar Vermelho, e a partir de agora, atrás deles vinha o exército de Faraó. Então o que acontece? Aquele povo começa a murmurar, começa a reclamar. Moisés vai falar com Deus e Deus fala com Moisés: você está clamando a mim? Pegue o teu cajado, toque sobre as águas e diga ao povo que marche. Irmãos, o Mar Vermelho, ele não se abriu até que o povo começou a marchar. Nós temos que entender, e muitas vezes na nossa vida, nós encaramos o milagre de Deus como um ato unilateral dele. Na verdade, não adianta eu pedir a Deus que abra uma porta de emprego, se eu não consigo, ou se eu não vou mandando currículos, se eu não vou aos lugares onde estão o emprego. Não adianta eu pedir a Deus que me cure, se eu recebo uma oração e se eu sinto alguma dor, eu ainda permaneço com aquela dificuldade. Não, meu irmão, se eu recebi a cura espiritualmente, eu tenho que andar como se eu tivesse sido curado. Poucas pessoas entenderam. Se você recebe algo de Deus, meu irmão, ande como se você tivesse recebido.
Ainda que você não veja aos olhos naturais, mas Deus já fez no mundo espiritual. Efésios capítulo 1 diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Amém? Então, entenda algo. Muitas das vezes o milagre não será exclusivamente um ato de Deus. Veja a mulher do fluxo de sangue. Ela tão somente entendeu que se ela tocasse em Jesus, seria curada, amém? Mas ela ficou em casa? Não. Quando ela ouviu que Jesus estava passando, ela foi em direção a Jesus. O milagre só aconteceu quando ela tocou no manto de Jesus. Foi um ato tanto de Deus que fez o milagre, quanto dela ao exercer a sua fé. Entenda algo, meu irmão. Muitas das vezes na nossa vida nós deixamos de receber os milagres de Deus, porque ficamos aguardando, ficamos esperando o agir de Deus e nós mesmos não fazemos nada. Esse texto que nós lemos a partir do capítulo 5, a partir do versículo 1 de João, nos mostra alguém que há 38 anos estava na condição de paralítico. A Bíblia vai dizer que Jesus foi até um lugar chamado Tanque de Betesda, que no original significa casa de misericórdia ou lugar de misericórdia, onde ali aquelas pessoas estavam enfermas, aguardando a misericórdia de Deus. Essa misericórdia era feita ou era acionada através de um anjo que passava naquele lugar e agitava as águas. E quando ele agitava as águas, o primeiro que caísse dentro daquele tanque seria curado. Agora preste bem atenção. Elas esperavam um movimento para mergulharem no tanque. Olha o que diz o versículo 3. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Eles apenas esperavam um movimento, e quando davam um movimento, ele já tinha aquele rebuliço e todo mundo caía dentro do tanque. Preste bem atenção nisso, irmãos. Às vezes nós esperamos um movimento qualquer para mergulharmos naquilo que achamos ser o agir de Deus, mas nem sempre é o agir de Deus. Nem sempre um movimento é o agir de Deus. Às vezes nós estamos procurando aquele movimento, aquela coisa e tal, mas meu irmão, às vezes Deus nem está naquele negócio. Um movimento naquelas águas poderia ser simplesmente um vento. E aqueles homens e mulheres que estavam aguardando aquele movimento caíam como loucos dentro daquele tanque, mas não eram curados. Por quê? Porque não era o agir de Deus. Muitas vezes nós nos frustramos, não recebemos nossos milagres porque vamos atrás de movimentos e não recebemos resposta, e achamos, não, Deus não está me ouvindo, eu estou com algum pecado. Meu irmão, mas você tem que distinguir qual é o movimento correto de Deus. Preste bem atenção e eu vou te mostrar a diferença entre o movimento qualquer e o agir de Deus. Diz no versículo 3 que nós lemos que eles esperavam o movimento nas águas. Mas olha o versículo 4. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava, diga, agitava, mais forte, diga, agitava as águas. Quando o anjo do Senhor descia naquele lugar, as águas eram agitadas. Essa palavra agitada no grego significa inquietar, acomodar, causar uma comoção interior. Meu irmão, quando é o agir de Deus, quando o movimento é Deus trabalhando dentro de nós, existe uma inquietação dentro de nós, existe uma vontade de nós não ficarmos acomodados,
uma vontade de nós sairmos e dizermos aquilo que Deus quer que a gente diga. Não tem como Deus agir na nossa vida na forma que nós estamos acomodados, sentados. Quando o anjo vinha e agitava aquelas águas, ele incomodava espiritualmente quem estava ali naquele lugar. Não adianta eu querer ver coisas de Deus, ver o sobrenatural de Deus, se eu não, dentro de mim, não sinto um incômodo comigo mesmo. Se eu não consigo enxergar dentro de mim o potencial que eu tenho e desenvolver esse potencial através da minha vontade de querer desenvolver. Vou te dar um exemplo. Quantos aqui já viram aquele desenho do Popeye? Amém? Popeye. Quando o Popeye estava tranquilo, o Brutus fazia com ele o que queria, sim ou não? Mas existia um momento em que o Popeye dizia: agora já chega. Ele dizia: agora já chega. E o que ele pegava? O espinafre e comia. Mas, meu irmão, até o momento que ele começou a se incomodar, até o momento que ele estava tranquilo, ou seja, que ele estava light, não existia um movimento, não existia um agir da parte dele. Agora, quando ele se incomodou, quando ele ficou nervoso e disse: agora chega, o que aconteceu? A força veio e ele derrota ali o Brutus. Muitas das vezes na nossa vida nós temos que fazer igual ao Popeye. Nós temos que dizer: chega dessa situação na minha vida. Eu não aceito essa situação no meu casamento. Eu não aceito essa situação nas minhas finanças. Eu não aceito essa situação de desemprego. Eu não aceito. E eu vou batalhar espiritualmente, e vou batalhar levantando do meu lugar e fazendo o que eu tenho que fazer. Muitas das vezes na nossa vida nós temos que nos incomodar dentro, no nosso espírito, e dizer: a partir de hoje já chega. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu não admito Satanás fazendo nenhuma obra na minha vida ou na minha família. Incomodação. Aquele anjo incomodava aquelas águas. Não era simplesmente um movimento, era algo em que as pessoas viam o mover de Deus. E aí o que acontece? Jesus está passando naquele momento ali, naquela situação, e ele enxerga aquele homem que há 38 anos estava paralítico. Agora, por que ele enxergou aquele homem e não enxergou os demais doentes? A Bíblia diz que Jesus vê aquele homem prostrado, ou muitas das vezes ele vê, aqui na versão diz o seguinte, versículo 4, versículo 5: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado ou prostrado, essa palavra deitado significa com o coração contrito, com o coração prostrado. Qual era a diferença desse homem para os demais? O coração dele era contrito, era prostrado ao Senhor. E aí Jesus chega até aquele homem, mas ele, sem reconhecer a Jesus, insistia que o milagre deveria ser somente manifestado mediante a ajuda das pessoas. Jesus pergunta a ele: você quer ser curado? E ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ele estava depositando toda a sua confiança, ele estava depositando toda a sua esperança nas pessoas que pudessem o ajudar. Irmãos, quando nós depositamos a nossa confiança nas pessoas, nós vamos
nos frustrar. Sim ou não? Muitas das vezes, quando você deposita sua confiança em pessoas, as pessoas vão te frustrar, as pessoas vão te decepcionar, as pessoas não vão, muitas das vezes, atender às suas expectativas. E aí você acaba ficando triste, você acaba ficando desanimado, você acaba ficando desconfiado das pessoas. Mas deixa eu te falar alguma coisa. Salmo 37:5. Olha o que está escrito em Salmo 37:5. Gabriel, se você puder colocar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, meu irmão. Eu sei que muitas das vezes é necessário que a gente deposite algo, que a gente confie nas pessoas, mas quando nós entregamos, quando nós exclusivamente deixamos a nossa fé depositada no Senhor, tudo Ele fará. Tudo Ele fará. Sabe o que é tudo no original? Tudo. E muitas das vezes, meu irmão, você não irá ficar frustrado. Sabe por que muitas das vezes a pessoa ela sai da igreja? Porque ela deposita sua confiança em pessoas. Sabe por que muitas das vezes a pessoa se frustra dentro da igreja? Porque ela deposita sua confiança em pessoas. Nós estamos na casa de Deus, nós estamos na casa do nosso Pai. Meu irmão, pessoas vão te decepcionar, pessoas vão te frustrar, mas quando você tem toda a sua confiança depositada em Deus, ainda que haja uma frustração, uma decepção, você está com foco no Senhor, e o seu coração não fica abalado. Quando você deposita, quando você coloca os teus olhos apenas em Deus, o que estiver ao entorno de você, meu irmão, não te afunda. Pedro desceu do barco, ele estava com medo? Claro que estava com medo, mas ele disse: Senhor, se és tu, diga que eu vá ao teu encontro. Jesus diz: vem. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas, e enquanto ele estava com os olhos fitos no Senhor, ele não afundou, mas quando ele começou a olhar ao em volta dele, ele afundou. Não adianta nós depositarmos toda a nossa confiança nos homens, quando Deus na verdade quer trabalhar na nossa vida. Ele está dizendo: olha, lance sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Será que nós temos lançado todas as nossas ansiedades a Ele? Será? Irmãos, eu tenho visto várias pessoas cristãs entrando em depressão, tendo ataques de pânico no meio da rua, tendo ataques psicóticos dentro de casa, e você começa a enxergar essas pessoas e diz: mas por quê? Meu irmão, será que temos depositado toda a nossa confiança em Deus? Ou será que as nossas preocupações são maiores do que o agir de Deus na nossa vida, do que o relacionamento que nós temos com Deus? Jesus disse para aquele homem: olha, levanta, pega a sua maca e ande. Jesus dá 3 instruções para aquele homem, para que ele obtesse o seu milagre. Primeiro, levante-se. Essa palavra levante-se no original significa despertar do sono da morte, produzir, fazer aparecer, trazer ao público. O que o nosso pastor estava orando aqui agora há pouco, meu irmão? Desperta os teus filhos do sono. Jesus está falando conosco, meu irmão, nessa noite. Nós temos que despertar para um grande avivamento que vai acontecer. Queira você ou não, meu irmão, esse avivamento vai acontecer, e você pode ser um daqueles agentes do grande avivamento. Eu creio.
Talvez você está aqui nessa noite cansado, depois de um dia longo de trabalho, mas deixa eu te falar algo, levante-se, meu irmão, levante-se em oração, levante-se como homem e mulher de Deus, levante-se dentro da igreja dizendo: pastor, eu não quero ser mais um a sentar nesse banco, mas eu quero ser mais um a formar, a construir algo poderoso no reino de Deus. Deus te deu a mesma autoridade que os discípulos tinham, meu irmão. Lucas 10:19 diz: eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nenhum mal lhes fará dano algum. Levante-se, meu irmão, levante-se como homem dentro da sua casa, como mulher dentro da sua casa. Não permita que Satanás haja dentro da sua família. Levante-se com oração, levante-se com jejum, levante-se com autoridade. Diga: Satanás, a partir de hoje existe uma nova gerência nessa casa, e quem manda nessa casa é Jesus Cristo de Nazaré. Quem manda nessa família é Jesus, quem manda na minha vida é Jesus, e você não será interferência agora na minha vida espiritual, nem na minha vida sentimental, nem na minha vida emocional, porque a minha alegria vem do Senhor. Amém? Levante-se, meu irmão. E a segunda coisa que ele fala: pegue a maca. Esse pegar a maca no original significa tirar o que está ligado a alguma coisa, se apropriar do que é tomado. Meu irmão, Jesus está falando com você nessa noite. Aquilo que te ligava ao mundo já foi desligado, aquilo que te ligava ao pecado já foi desligado. Tome posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Pega a tua maca e ande, meu irmão. Não fique parado naquilo que Satanás quer que você fique parado. Satanás quer paralisar o seu ministério, quer paralisar a sua vida, quer paralisar as suas finanças, quer paralisar os seus negócios, mas Jesus está falando: pegue a sua maca e ande, pegue o seu milagre e comece a andar segundo aquilo que eu tenho falado para a sua vida. Não fique paralisado, não fique parado no mesmo lugar, não fique acomodado, porque Jesus tem algo grande para a sua vida, meu irmão. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, glorifica Ele, porque Ele sim vai te fazer levantar. Ele vai te fazer levantar. E Ele diz: ande. Ande no original significa fazer o uso devido das oportunidades, conduzir a si mesmo. Meu irmão, enquanto há 38 anos ele estava sob aquela maca, quem conduzia ele era aquela maca. Enquanto ele estava ali sobre aquela maca, ele era o paralítico, e dentro do coração dele não existia outro homem senão o paralítico. Jesus está dizendo: ande, meu irmão. A partir de hoje você não é mais o paralítico. A partir de hoje você é um homem de Deus. A partir de hoje você é um cidadão. A partir de hoje você é aquele que anteriormente era um inválido, mas a partir de hoje você é um abençoador de vidas. A partir de hoje você é aquele que vai fazer o que você não fazia anteriormente. Ande, ande, avance. Pegar a maca, meu irmão, é sair da posição que você está para avançar naquilo que Deus quer. Pegar a maca é você sair muitas das vezes do ostracismo, sair muitas das vezes da mediocridade, para dizer: eu posso fazer todas as coisas que Deus mandar eu fazer. Muitas das vezes nós não fazemos ou não cremos que vamos fazer algo, porque não saímos do lugar, não pegamos a nossa maca. Nós queremos ficar com ela ali, aquela maquinha ali. Não, é minha, deixa comigo. Uma vez eu ouvi alguém falando assim: não, deixa eu com essa minha doença, que eu já estou há muitos anos com ela, já estou acostumado. Meu irmão, não se acostume com a maca. Pegue a sua maca e ande. Pegue aquilo que você era, ande, dizendo: a partir de hoje eu não sou mais um inválido, a partir de hoje eu não sou mais um paralítico, mas a partir de hoje eu sou um milagre do Senhor. A partir de hoje eu sou um milagre vivo.
Pegar a maca, meu irmão, é deixar de ser dominado pelos sentimentos, pela ótica dos homens, para ser liberto pela fé e mergulhar no sobrenatural. Muitas das vezes nós somos guiados pela opinião das pessoas, somos guiados e conduzidos pela opinião de parentes ou de outras pessoas. Muitas das vezes nós fazemos planos e contamos às pessoas, e as pessoas eu acho que não vai dar certo não. Tem fulano de tal? Lembra de fulano? Aconteceu isso com ele. Aí você já desanima. Você tem aquele sonho de montar a sua empresa, e aí você começa a contar, compartilhar com uma outra pessoa, e aí de repente, olha, eu acho que não é o momento de você abrir a sua empresa, porque você viu o jornal de ontem? Tantas mil empresas que fecharam as portas. E aí morre mais um sonho. Certo pensador diz que se não houvessem tantos matadores de sonho, haveríamos muito mais Einstein, muito mais Isaac Newton, muito mais outros grandes homens e mulheres, simplesmente porque o seu sonho foi assassinado. Mas meu irmão, Jesus está dizendo aqui nessa noite para você: se existe algum sentimento de frustração, algum sentimento de medo, mas Deus já bradou na sua vida, Deus já falou para você, se existe uma palavra que você pode se sustentar, pega a tua maca e ande. Não fique movido ou não viva movido pelos sentimentos, não viva movido pela opinião de pessoas. Opinião de pessoas é importante, sim, mas a opinião de Deus é que vai fazer com que as coisas caminhem na sua vida. Será que você tem pedido a opinião do Senhor para as decisões que você tem tomado, para os negócios que você vai fechar? Será que você tem pedido a opinião dele? Ou você tem ouvido os seus sentimentos, ou você tem ouvido as palavras de outras pessoas? O pastor acabou de orar aqui, dizendo: Deus levanta homens, levanta mulheres, levanta jovens, adolescentes, crianças. Meu irmão, o avivamento, ele vem para todos. Pegar a nossa maca é mergulhar no sobrenatural, é andarmos naquilo que Deus tem para nós. Pegar a maca é saber que se não dermos o primeiro passo, Deus não colocará o primeiro degrau. Se você não der o primeiro passo na tua vida, meu irmão, para aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua história, se você não der o primeiro passo, se você não agir, se você não se mover, se você não pegar a sua maca e andar, você não vai enxergar e você não vai viver o sobrenatural, não vai enxergar os milagres de Deus. Não vai. Nessa noite, Deus está falando com você. Levanta, pega a tua maca e ande. Queria chamar o louvor. Se você pudesse colocar de pé, eu quero orar por você nessa noite. A Bíblia diz que um homem chamado Neemias, servo de um rei pagão, ficou sabendo que Jerusalém estava totalmente destruída, os muros destruídos. Aquele homem, no seu coração, se incomodou, até que chegou ao ponto de o seu semblante desfalecer. A Bíblia diz que quando ele chegava à presença daquele rei, ele tinha que estar feliz, ele tinha que estar contente, porque se ele chegasse com mau humor, se ele chegasse triste, ele poderia ser até executado. Mas aquele homem chegou com o semblante desfalecido na presença do rei, e o rei disse: você está triste com alguma coisa? Ele disse: a minha terra
está totalmente entregue às ruínas. Aquele rei diz: você quer que eu te ajude com alguma coisa? O que eu posso fazer por você? E a Bíblia diz que aquele rei deu todo o suprimento necessário para que Neemias reconstruísse os muros de Jerusalém. Mas aqueles muros não eram simplesmente muros que cercavam a cidade. Aqueles muros significavam a autoestima daquele povo. Aqueles muros significavam que Deus estava presente para protegê-los. Quando a cidade foi destruída, a fé daquele povo também estava destruída. Mas a Bíblia diz que aquele homem se levantou, começou a reerguer aquele muro, tapar todas as brechas. Surgiram homens que quiseram interromper o trabalho dele, mas ele disse: olha, eu estou fazendo aqui uma grande obra, eu não posso parar. Aquele homem se levantou sozinho, irmãos, e foi àquela cidade e reconstruiu tudo. Sabe com o quê? Com a fé dele. A fé dele contagiou Israel. Aquele homem se levantou, aquele homem se agitou, aquele homem pegou a sua maca que estava ali na Babilônia, que estava ali naquele outro reino, e disse: olha, eu não posso ficar parado aqui enquanto a minha terra, enquanto o lugar de onde veio o meu povo está totalmente destruído. Eu não posso ficar parado, eu não posso ficar acomodado aqui. Eu tenho de tudo aqui, não me falta nada, mas lá de onde eu venho, o povo perece. Meu irmão, na nossa vida, nós temos que muitas das vezes ser como Neemias, nos levantar, nos incomodar e dizer: olha, enquanto uma parte da minha vida está bem, a outra parte perece. Eu preciso reconstruir os muros da minha vida espiritual, ou sentimental, ou profissional. Eu preciso reconstruir os muros da minha família. Eu preciso reconstruir os muros do meu relacionamento com Deus. Talvez o meu relacionamento com Deus era baseado em todos os dias orar, todos os dias ler a palavra, um relacionamento forte, sólido como aquela muralha. Mas aos poucos ele foi se desfazendo. Chegou o momento de nós fazermos como aquele homem, pegarmos a nossa maca e deixarmos toda a nossa acomodação, deixarmos todo aquele sentimento que muitas das vezes nos deixa no sofá, nos incomodar de dizer: eu preciso ter um relacionamento melhor com Deus, eu preciso estar mais tempo com Deus, eu preciso saber, ouvir a voz de Deus e saber que é Ele que está falando. Eu preciso vivenciar os milagres de Deus. Eu preciso ver a minha vida e enxergar o sobrenatural de Deus na minha vida todos os dias. Eu preciso que as outras pessoas me enxerguem como a Bíblia que eles vão ler, porque senão a minha vida não faz sentido. Meu irmão, se você está aqui nessa noite, Deus está falando com você. Pega a tua maca, pega aquilo que te prende, pega aquilo que está interrompendo o mover de Deus na sua vida. Pega ela, levanta, se mexa, seja incomodado por Deus, pelo Espírito Santo, e ande na direção do seu milagre. Quantos aqui creem? Quantos aqui creem que vão andar em direção ao milagre? Meu irmão, eu tenho certeza absoluta que se nós aplicarmos cada um desses princípios na nossa vida, a nossa vida será uma vida de milagres, será uma vida sobrenatural. E eu quero orar por você nessa noite. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado porque o Senhor falou conosco tremendamente nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, que o Senhor possa incomodar cada um deles aqui nessa noite, incomodá-los, ó Deus, e dizer:
Não é possível eu viver da mesma forma que eu estou vivendo. Não é possível eu estar dentro ou em cima de uma cama durante 38 anos. Não, eu vou levantar, eu vou andar, eu vou prosseguir, eu vou avançar, porque Deus tem muito mais do que aquilo que eu penso ou imagino. Deus tem o melhor para a minha vida, Deus tem o melhor para a minha história, Deus tem o melhor para a minha família, Deus tem o melhor para os meus filhos, Deus tem o melhor para a minha descendência, Deus tem o melhor para mim. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós amarramos agora todo espírito de esfriamento espiritual, todo espírito que tem colocado os teus irmãos em macas, ó Deus, tem paralisado sonhos, tem paralisado ministérios, tem paralisado, Senhor, vidas, tem paralisado relacionamentos. Em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, Pai, os teus filhos não ficarão mais prostrados diante das circunstâncias, mas os teus filhos vão avançar, os teus filhos vão experimentar o sobrenatural, os teus filhos vão viver em fé, em milagres, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia.